Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café com Poli. Eu sou Poliana José e esse é o 19º episódio desse podcast. E eu estou muito feliz em receber aqui no nosso estúdio Rossana Rodrigues Chaper. Bem-vinda, Rô. Muito obrigada pelo convite. É muito gostoso estar aqui com você, numa esfera agora um pouco diferente da que a gente convivia, né? Mas estar com você é sempre muito bom. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. E Rossana Chaper é psicóloga clínica e organizacional desde 2012, pós-graduada em gestão estratégica, marketing, comunicação e recursos humanos e pós-graduanda em avaliação neuropsicológica. Então, hoje nós temos como tema exaustão no trabalho, equilíbrio entre trabalho e bem-estar. E antes da gente começar, e antes da gente dar o nosso pontapé inicial, eu quero convidar você a curtir, comentar, compartilhar o nosso podcast no YouTube, em todas as plataformas de áudio. Então, sejam todos bem-vindos a mais esse episódio. Mais uma vez, Ró, seja bem-vinda. Obrigada. Então, gente, tema exaustão no trabalho. Um tema importante de ser falado, que está em alta, até pelo número de pessoas que estão exaustas no seu trabalho. Mas nós vamos falar também de como equilibrar o trabalho e o bem-estar, quais são os gatilhos dessa exaustão e como tratar essa exaustão. E mais do que nunca, Rossana Chaper para falar um pouco. Mas antes, Ró, fala aí um pouquinho para a nossa audiência quem é Rossana Chaper. Esse exercício, né, de olhar para dentro da gente, é algo que, como psicóloga, né, eu faço muito com os pacientes, faço muito com o outro. E, consequentemente, a gente tem que aprender a fazer isso com a gente também, né? Eu sou uma pessoa muito tranquila, de muita rotina, me sinto bem com rotina, sou mãe, sou esposa, sou psicóloga por escolha, realmente foi algo que desde muito pequena eu percebi que escutar para mim era algo muito prazeroso. E aí quando eu fui entendendo um pouco mais, eu vi que existia uma profissão que podia fazer isso. E aí eu escolhi a psicologia, sou muito família, gosto muito de estudar, gosto muito de ler, meu universo é muito introspectivo, sabe? Sou muito reservada, mas amo estar com gente, amo estar com pessoas, amo conversar, amo encontrar gente nova, conhecer gente nova. Esse é um pouquinho de mim. O Roy, você fez essa transição, né? Não é nem transição, né? Mas essa mudança, né, da CLT para o empreendedorismo, né? Você atuou como psicóloga na rede de farmácias indiana, né, por um bom tempo, né, acho que você pode falar também, mas fez essa mudança, né, no contexto profissional de empreender também. Isso. Desde quando eu formei as oportunidades, as primeiras oportunidades que eu tive foi na área organizacional. Uhum. E eu acho que decorrente dessas oportunidades, eu comecei a desenvolver aí um amor, um afeto, interesse. E, consequentemente, também eu consegui aprender mais voltado para a área organizacional do que outras áreas da psicologia. Uhum. E essas oportunidades foram me dando aí, né, embasamento para outras coisas, mas eu falo que assim, eu pisei, coloquei um pezinho em vários campos da psicologia. Sim. Já trabalhei em hospital, com a psicologia hospitalar, com psicologia social, na prefeitura. Já trabalhei em clínica em um outro momento da minha vida, antes de entrar na Indiana. Mas a área organizacional sempre me puxava, né? Volta ou outra, eu caía lá. E eu sempre gostei muito, me identifiquei muito. Só que recentemente eu fiz uma configuração um pouco diferente, né? Abri o leque para outras possibilidades. E a área da psicologia clínica, que sempre, dentro de mim, eu sempre gostei, mas nunca investi. E aí, recentemente, eu passei a olhar nessa direção, né? E investir um pouco mais nisso, tanto em estudos, quanto em tempo, né? Quanto em dedicação mesmo. É uma outra área, assim, eu não me vejo hoje sem ter um tempinho para ser psicóloga clínica. Uhum. E a área organizacional ainda continua ali muito latente, né? Volta e meia também Tem algum trabalho. Tem algum trabalho, tem alguma coisa que me chama e que me leva para lá de novo. Mas eu acho sua cara também, a área organizacional. Vamos falar, Ró, então, dessa exaustão, né? Um tema, mais uma vez, falando relevante para o momento, e eu vejo que muito forte pós-pandemia, muito forte, né? A gente viveu aí do ano de 2020, março de 2020, né? 2 anos aí para frente, esse momento
que nunca tínhamos vivido, e aí veio com ele várias consequências. E uma delas foi essa exaustão. Então, o que é realmente a exaustão no trabalho e por que é um problema tão comum nos dias de hoje? Bem, a exaustão ela não é classificada ainda como uma doença, como uma patologia, como uma síndrome, como um distúrbio. Então, infelizmente, hoje muitas pessoas chegam à exaustão sem perceber, sem um diagnóstico, né? Mas cada vez mais estão tendo estudos aí para poder entender como, de fato, quando surge a exaustão, como surge a exaustão, mas que ela está aí é fato. Realmente nós vivemos hoje um mundo onde várias pessoas desenvolvem a exaustão, que é tirar a pessoa de um equilíbrio emocional, né? Muitas vezes essa exaustão ela vem decorrente de situações do trabalho. Então, a exaustão ela não é a mesma coisa que a síndrome de burnout, tá? Mas ela é um caminho prévio à síndrome. Então, ele é um sinal de alerta, apesar que quando o indivíduo ele está em exaustão, ele já está em um processo de sofrimento, de declínio de energia. Então, a exaustão leva essa pessoa a um gasto de energia desproporcional ao que ele dá conta, em cada momento, em cada fase. E isso sobrecarrega ele emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, de uma forma muito agressiva. É muito dolorosa para ele. Entendi. Quais são os sinais, né, os principais sintomas dessa exaustão que a gente deve se atentar? Bem, a exaustão ela traz vários sinais e sintomas, alguns muito imperceptíveis e outros que já são, né, um pouco mais visíveis. Por exemplo, a irritabilidade, coisas que antes não te irritavam e que agora, né, em situações muito simples, começam a gerar uma irritabilidade totalmente desproporcional ao fato. A questão da concentração, da falta de memória, insônia, ou pessoas que tinham uma qualidade de sono em determinado tempo e agora precisa dormir muito mais para se sentir revigorado, para que a energia seja aí, né, reabastecida. Apetite, pessoas que começam com comportamentos compulsivos, ou outras, já o inverso, pessoas que se alimentavam bem começam a não querer mais se alimentar. Sim. É uma restrição alimentar muito grande. A questão da afetividade, de pessoas muito sensíveis, né? Uma sensibilidade que não era comum àquele indivíduo. Existem pessoas que são muito sensíveis, é uma característica. Mas quando isso não é uma característica já da sua personalidade, você começa a se perceber chorando o tempo todo, um índice, né, uma ansiedade muito aflorada, muito exagerada, que começa a te incomodar. Porque a gente fala que assim, quando os comportamentos começam a ser disfuncionais para a sua vida, para a qualidade de vida, começam a ser sinais de alerta. Porque tem coisas que não são tão boas, mas que a gente consegue administrar e conviver. Mas quando isso começa a gerar um desacordo para a nossa rotina, para o nosso funcionamento, para as nossas relações, aí sim começa a ficar muito mais preocupante. E você, no início da nossa conversa, você falou de algumas dores também, né? Dores no corpo, sim, dores de cabeça. E isso também são sinais que existe, que ali sim já está iniciando uma exaustão. Sim. Por quê? Na psicologia a gente entende que mente e corpo é uma coisa só, né? Existe um nervo vago que é como se fosse um caminho que liga cérebro e o corpo. Uhum. E esse caminho ele acontece de cima para baixo, de baixo para cima. Uhum. Então, quando uma coisa está disfuncional emocionalmente, o nosso corpo, chega ao nosso corpo essa mensagem e ele sente de alguma forma. Ele responde. E ele responde. Então, tensões musculares, dores de cabeça, vários outros sintomas digestivos, né? O nosso intestino e o nosso cérebro, eles são proporcionalmente importantes para o nosso bem-estar. Uhum. Então, quando algo está disfuncional no nosso intestino, existem alguns vestígios aí que vão para o nosso emocional também. Uhum. E o contrário, quando o nosso emocional está abalado, quando existem questões que são psicológicas, isso também vai para o nosso corpo, principalmente para o nosso intestino. Então, a gente precisa entender que existem coisas que são tratadas, né, numa esfera fisiológica, outras numa esfera psicológica, e outras é uma via de mão dupla. Tem que ser tratado dos dois lados. Entendi. E muitas vezes você vai cuidando dessas dores, né, do corpo, achando que são alguns problemas e no fim
é o emocional, é a mente que está doente. Por isso, assim, Polly, que eu falo que é muito importante a gente pesquisar quando for escolher um profissional para cuidar da gente. Seja ele qual for, um nutricionista, um psicólogo, um médico, né, de diversas especialidades, qual é a experiência que outras pessoas tiveram. Sim. Porque hoje em dia, né, vou falar um pouco do lado psicológico. A gente vai no psiquiatra e muitos psiquiatras chegam lá, escutam a gente muito superficialmente e faz uma introdução medicamentosa, né, começa um tratamento medicamentoso. Só que nós somos muito mais do que ali uma meia hora para poder dar conta de entender O que está acontecendo, tudo que né? está acontecendo com a gente para saber se é assertivo numa medicação. E até porque tem coisas que parecem ser emocionais, mas são de origem fisiológica. Então, uma questão de disfunção hormonal interfere no nosso emocional. Sim. Né? E aí não é tratar o emocional para o hormônio estabilizar, é tratar a questão hormonal para o nosso emocional também estabilizar. Entendi. Então, tem que ter esse pensamento de que as várias especialidades são necessárias para tratar o organismo como um todo. Um tratamento em conjunto, né, Ron? Eu Exatamente. posso buscar, né, lógico, e muitas vezes é necessário buscar ajuda psiquiátrica, mas também está muito alinhado com o psicólogo para poder ter um diagnóstico mais preciso. Isso. Ok. Porque senão existe a possibilidade grande de confusão, porque existem doenças, transtornos que têm sinais e sintomas parecidos. Sim. Então, para a gente entender de fato a causa, precisa de um processo de investigação, né? Seja do médico, seja do psicólogo, seja do nutricionista, do profissional de saúde em geral. E ele não é tão rápido, né, Ron? Não. Depende muito de muita conversa. Isso aí. Quais são as principais causas dessa exaustão e como profissional a gente pode identificar essas causas? Bem, a gente vive num mundo que é muito acelerado. E o nosso organismo, o nosso emocional, o nosso psicológico, ele ainda não está compatível à velocidade que o mundo, que as coisas estão acontecendo. Mas a gente quer porque quer se enquadrar e dar conta desse ritmo, mas a gente não consegue. E aí, a vinda da tecnologia, é claro, né, de forma indiscutível, isso é ótimo, de várias formas, né? Mas também a gente não se preparou para viver com as tecnologias. O ser humano não está emocionalmente, psicologicamente preparado para viver com tanta tecnologia. Sim. E aí vem muita exigência, vem muita pressão, a gente quer dar conta de tudo ao mesmo tempo. E é um dar conta que eu preciso ser o melhor em tudo que eu faço. Quem falou isso? Nem sempre vai ser. Primeiro que a gente não vai dar conta de ser mesmo. E outra, quem que está te cobrando o tempo todo que você precisa ser o melhor em tudo? A gente não precisa. A gente lida muito com fases da vida. Tem fases da vida que a gente está mais voltado, por exemplo, eu tive uma filha, eu vou estar mais voltada à minha maternidade. E aí eu vou diminuir um pouco o ritmo em outras áreas da minha vida. Não paralisar, mas diminuir o ritmo. Só que as pessoas querem viver um ritmo acelerado e uma intensidade muito grande em tudo. E isso pode adoecer. Isso pesa, né, Ron? Pesa. E esse equilíbrio, né, que a gente busca, né, de estar bem enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto profissional, enquanto filha, enquanto tia, enquanto madrinha, não existe, né? Uma outra área vai desequilibrar, né? E a gente precisa entender que isso é natural, né? É normal, sem ter essa cobrança tão excessiva, né? Por que a gente se cobra tanto? E muitas vezes somos nós, tá? Não é o outro. O outro não está nem tendo tempo, porque ele também está nesse ciclo, nessa esfera acelerada dele. Sim. Então, muitas vezes somos nós que nos cobramos isso tudo. Existe um livro que recentemente eu li, que chama Exaustão no Topo da Montanha. É um livro de Alexandre Coimbra. É um livro de uma leitura assim, muito fácil, muito gostosa. Eu acho que o que ele fala, a gente se identifica tanto, parece estar tão no nosso dia a dia, esses erros, esses deslizes, voltados a essa vida acelerada, a essa demanda tão frenética de todos os lados, que a gente consegue fazer aquela leitura e assim, durante a leitura do livro, eu fiquei em vários momentos pensando, meu Deus, eu faço isso. Mas por que eu faço isso? Para que eu faço isso? O que eu ganho fazendo isso? Né? E aí eu percebi que muitas vezes eu perco mais do que eu ganho nessa aceleração toda.
Assim, a gente não pode ser hipócrita, né, Polly? A gente vive em um mundo muito competitivo. E a gente precisa se preparar para isso, a gente precisa, né, dar boas respostas profissionalmente, na nossa vida familiar, isso tudo é importante. Sim. Mas isso não pode ser a qualquer custo. Isso a gente não pode doar tudo da gente para as coisas que a gente faz, porque aí o que sobra pra gente? Aí a gente fica vazio. E essa autocobrança, ela é, eu falo que ela é mundial, né, Rô? Assim, acho que está todo mundo nesse nível de autocobrança. E aí, muitas vezes, quando você conversa com as pessoas exaustas, o que ela está querendo te dizer, né? É porque eu quero ser muito boa em tudo, né? Eu quero ser perfeita em tudo que eu faço. E a gente vai ter eu chamo de desequilíbrio mesmo, né? Esse desequilíbrio a gente precisa entender que tá bom, nessa hora eu vou ser mais mãe mesmo, não vou ser tanto esposa, amanhã eu vou ser mais esposa, não vou ser, né, tanto mãe, não tem problema nenhum, né? Tem dia que eu quero ser só eu, ficar no meu canto, ficar no meu quarto, ler um livro, e muitas vezes até isso vira uma cobrança para a gente. Você fala, peraí, não posso porque eu tenho N tarefas para fazer. Assim, a gente estava até conversando lá no início, parece fazer algo, alguma coisa que está fora ali da nossa rotina, mas que vai desacelerar, o desacelerar parece que é errado. Desacelerar no mundo de hoje não é certo. E a gente já fica, tem alguém olhando, né, o que vão falar, vamos chamar de preguiçosa, né? Nossa, eu sou uma mãe preguiçosa, eu vou ser uma esposa preguiçosa, não. Às vezes o que você precisa é parar para respirar e ver o que você está fazendo que de fato faz sentido ou não. Para a vida, né? Porque senão a gente às vezes leva uma vida inteira acelerada de coisas que não fazem sentido. E lá na frente pergunta, por que você fez isso? Nossa, eu não sei. Não sei porque eu fiz. A gente se perde no meio do caminho. E o tempo, eu falo que o tempo, ele é amigo, mas ele é cruel. Demais. Porque não tem justificativa que você vai ter com o tempo, que ele vai negociar com você a ponto de voltar atrás ou de acelerar um tempo para chegar a um determinado momento que você quer. Ele é aquilo ali, ele é inflexível, ele não é adaptável, ele é ele. É ele. Somos nós que precisamos nos adaptar ao tempo de cada coisa. Mas ontem eu vi uma reportagem, era até para ter feito um print, que os dias de maio serão mais longos, por algum motivo. E aí eu vou buscar esse print novamente, e eu fui nos comentários, porque eu falei assim, deixa eu ver o que as pessoas estão falando. E aí as pessoas falando mal. Assim, nossa, para que mais tempo? Porque a vida já está tão 24 horas, ou 12 horas, ou 18 horas de trabalho, porque as pessoas hoje, ninguém trabalha mais 8 horas por dia, né? Trabalha 10, 12, 14, 16, né? E isso tem hora que está relacionada ao sucesso, né? Que as pessoas falam, o sucesso é você trabalhar muito para ter, né, uma condição, enfim. E aí as pessoas falando mal desse post, nossa, agora foi um jornal que postou. E aí falando isso, que os dias de maio serão mais longos. E eu fiquei pensando assim, nossa, a gente só anda no 2x, né? Até para ouvir uma mensagem, a gente quer acelerar aquela fala, porque você não tem tempo, você está correndo, e aí você talvez não presta atenção naquela mensagem, ou você interpreta aquela mensagem de outra forma, né? E é só um parêntese, porque eu lembrei desse post do tempo de maio, que diz que os dias vão ser mais longos, nós vamos saber se vão ser mesmo. Né? E olha como tudo é passando, perspectiva, né? Quando você me falou aí, antes de você mencionar, né, o que leu nos comentários, eu pensei assim, que delícia! Será que eu vou ter mais tempo para poder cuidar de mim, para ler, para, né? Não estou pensando que eu vou ter mais tempo para trabalhar. Eu pensei então, nisso também, eu pensei em outras coisas, sim. Esse livro que eu mencionei, ele frisa muito isso, porque a gente tem que produzir. Todo o tempo, 24 horas do nosso dia tem que ser de produzir. Até o tempo que a gente está dormindo, é como se eu estou produzindo o que é importante para quando eu despertar, eu começar a fazer as entregas. Isso. Não precisa ser assim. A gente dorme, às vezes, até com um caderninho do lado, né? Se lembrar de alguma coisa, você vai anotar, porque no outro dia você já tem que acordar executando aquilo que você tá pensando na madrugada. Ô, Rô, como a exaustão do trabalho, ela pode afetar negativamente a nossa saúde física e mental? Mental, nós até falamos aqui, né, no início, mas fala um pouco disso também. O que acontece? Quando a gente entra nesse ritmo, né, muito
muito frenético e começa a viver um quadro de exaustão, essa exaustão ela não interfere, independente de onde seja a fonte da exaustão. Minha exaustão é porque é do trabalho, ou minha exaustão é do meu casamento que está em ruínas, ou é de um familiar que eu preciso estar cuidando ali o tempo todo, independente. Sim. Se o indivíduo ele entra num processo de exaustão, ele está gastando uma energia, ele está gastando o estoque de energia dele em algo. E essa energia, ela não é automaticamente recomposta. Essa bateria, ela não vai subindo de nível automaticamente. Precisa de um tempo, precisa às vezes de algumas coisas para que a gente se recarregue de novo. Por exemplo, tem pessoas que se recarregam viajando. Sim. Tem pessoas que se recarregam dormindo. Tem pessoas que se recarregam lendo ou praticando esporte. Sim. Só que para recarregar precisa de um tempo. E quando a gente entra em exaustão, a gente esgota isso tudo muito rápido. E aí vem os reflexos na nossa saúde mental e na nossa saúde física, né? Hoje em dia, acho que nunca foi tão falado em saúde mental sobre a necessidade de a gente cuidar do nosso corpo em relação à alimentação e prática de esporte. Prática de esporte, eu também. Eu falo assim, eu não sou uma pessoa muito adepta à prática de esportes. Mas eu sei, eu não posso em nenhum momento falar que eu não sei o quanto isso beneficia um impacto positivo na minha saúde mental, na minha saúde emocional. Sim. Então existem neurotransmissores que trabalham aí, que fazem, que nos dão a sensação de bem-estar quando a gente está no processo de prática de atividade física. Sim. Então uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva, a atividade física é como se fosse um dos comprimidos que ela toma. É como se fosse um dos medicamentos, só que esse é um medicamento muito melhor. Porque os medicamentos, as cápsulas, os comprimidos que a gente toma, são drogas que o nosso organismo precisa naquele momento. A atividade física não, ela não tem nenhum efeito colateral, ela não vai causar nenhum tipo de mal-estar, ela não tem contraindicação. Sim. E o resultado é muito visível, é muito rápido. Mas as pessoas, eu não sei se isso ainda não está muito na nossa cultura entender os benefícios disso. Então as pessoas negligenciam muito essa questão física. E aí eu reforço o que a gente falou há um tempinho atrás. O nosso corpo e a nossa mente, eles funcionam juntos. Não existe uma mente doente com um corpo extremamente saudável. E não existe um corpo que seja extremamente saudável com a mente doente. Eles têm que caminhar juntos nesse processo. Sim, é claro assim, na mesma proporção? Não. Tem hora que fisicamente eu tô até muito bem, mas o meu emocional não tá. Mas não tem como os dois, as duas esferas estarem 100% se uma tiver ali balançada. E eu pratico atividade física 5h20 da manhã. Né? E às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas como que você faz? E eu falo assim, para mim é uma válvula de escape. Além de ser uma válvula de escape, é um motivador. Então eu vou para o meu trabalho muito melhor. Eu consigo, e eu trabalho logo cedo, né? 7 horas da manhã a gente já está, ou na frente do computador, em alguma reunião. Só que assim, eu volto extremamente motivada do meu treino. Eu começo 5h20, 6h30 eu já estou em casa, é o tempo de tomar um banho, tomar um café, eu já vou para a frente do computador. Mas eu falo que é o meu momento de foco, que eu consigo focar, é o momento mais criativo. Olha como que me ajuda nesse contexto, né, profissional. Então, eu concordo, e isso é cientificamente comprovado, né? A questão do bem-estar mental e bem-estar físico, né? Como que eles precisam caminhar juntos. Né? E falando ainda desses impactos, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta que talvez a gente não tenha conversado. Quando é que eu sei que a exaustão ela é do trabalho ou quando ela é da minha casa, da minha vida pessoal? Porque muitas vezes, o que eu tenho visto, né, e você me corrija se eu estiver errada, até porque você tem tratado pessoas com essa exaustão, quando você vai conversar com a pessoa, quando ela vem falar, né, comigo que está exausta, que é isso, quando você vai para os pormenores, você vai vendo que a vida pessoal dessa pessoa está muito conturbada e que em si a exaustão, talvez o trabalho potencializou, mas ela está vindo de casa, né? Quando é que a pessoa também consegue distinguir isso? Olha o que acontece. Assim como mente e corpo estão juntos, nós somos seres biológicos, sociais,
né? Então, não tem como a gente não ser influenciado por todas as áreas da nossa vida, por todos os cenários que a gente transita. Uhum. Eu já vi muitos casos de pessoas realmente dentro das empresas que confundiram, né, a questão da exaustão, tentando, por exemplo, um afastamento como síndrome de burnout, por questões que são trabalhistas e que, na Sim. verdade, não. Né? E se a gente Uhum. for investigar e analisar, é um fato que não tem a ver diretamente com o trabalho, que o trabalho talvez proporcione alguns gatilhos, Sim, mas sim. não é a causa, não é o gatilho principal Para para exaustão. surgir a exaustão. Né? E aí a gente precisa analisar, às vezes a gente não consegue, pode fazer isso sozinho, a gente precisa de Sim, ajuda. sim. Então, um psicólogo, o psiquiatra, eles conseguem fazer nos ajudar, na verdade, a fazer essa análise, a olhar um pouco, de fato, as causas, Uhum. né? Nós conversamos, eu passei por um estado de exaustão, Sim. e, né, só compartilhando um pouquinho, porque tem a ver esse diagnóstico, né? E quando eu passei por esse processo, em um determinado momento, eu pensei, nossa, isso é síndrome de burnout. Uhum. E quando eu discuti isso com o meu psiquiatra na época, ele falou assim, não, não é burnout, é exaustão. E eu pensei assim, gente, mas como assim? Foi aí que eu comecei a me interessar e estudar o tema de exaustão, Sim. né? E entender que esse cansaço, esse esgotamento, ele é real, ele traz malefícios para a minha saúde, mas também não era ainda uma síndrome. Porque se eu poderia voltar para minha empresa e falar assim, olha, eu estou com síndrome de burnout, eu Sim. estou afastado por conta disso, Sim. né? Seria até indicativos errados depois, né? Indicadores para a empresa que não Sim. são reais. Reais. Uhum. E aí eu consegui fazer essa distinção quando eu entendi o que era a síndrome de burnout e o que era a exaustão. A exaustão é um estágio prévio, né? Uhum. E que bom que eu consegui esse diagnóstico, que eu não Prévio, consegui né? sozinha, Uhum. né? Mesmo sendo psicóloga, eu não consegui sozinha. Então eu precisei de ajuda para que alguém de fora olhasse e falasse assim, vamos refletir. Peraí, de onde vem isso? Uhum. Como que é isso? Então, com essa ajuda profissional, a gente consegue entender de onde estão vindo os gatilhos, quais são os maiores gatilhos, quais são os gatilhos de mais frequência, para a gente entender qual que é o cenário que Eu isso ia te está perguntar acontecendo. isso, Rô. E esses gatilhos, em quais ambientes que eles são mais ativos, né? Vamos pensar, é no ambiente familiar, é no ambiente do trabalho, né? Para a gente também ter essa percepção. Ninguém está falando que é fácil, ninguém está falando. Né? Eu acredito que não seja. Né? Eu não tenho propriedade para falar porque eu nunca passei por esse momento. Mas quando eu converso com as pessoas, você vê que ele permeia por todos os ambientes. Inicia muitas vezes, né, no trabalho, tem muitas pessoas que têm no trabalho mesmo, mas quando você vai conversar, tem gatilhos dentro de casa que a pessoa às vezes não está percebendo. Vamos pensar assim, uma pessoa que no ambiente de trabalho, ela é super pressionada, ela tem muitas metas, muitas coisas para entregar, prazos muito curtos, e ela vive de forma rotineira nesse universo, de muita entrega, pouco prazo, muita exigência, pressão. Uhum. E aí ela chega em casa, ela se vê em situações onde ela se sente, o marido fala algo que ela absorve, como se também fosse uma pressão, Uma cobrança. uma cobrança, né? Então, poxa, até aqui, isso acontece em nível inconsciente, Sim, sim. mas até aqui eu não tô dando o suficiente. Uhum. Então, os ambientes vão mesclando, né? Em todos os nossos ambientes, a gente tem exigências, né? O outro exige algo da gente. Sim. Em situações, né, mais ou menos, mas todos os ambientes as pessoas têm expectativas em relação a gente. Minha filha tem expectativa em relação à mãe que eu sou. Uhum. Meu marido em relação à esposa. Só que quando essa expectativa começa a sufocar a gente, isso pode levar a gente a um adoecimento. E outro ponto é a frequência das coisas. Porque quando as coisas acontecem de uma forma menos rotineira, a gente lida de uma determinada forma. Agora, imagina uma pressão de uma forma rotineira, Diária. diária, uma exigência diária. Você nunca tá, diariamente você não se sente boa, você não Boa. se sente apta, você não está fazendo a entrega que as pessoas estão te cobrando. Uhum. Então, o nosso estoque de energia tende a diminuir muito rápido. E quais são, né, se existem, né, estratégias eficazes para que a gente possa prevenir
ou lidar melhor com essa exaustão? Existe? Quais são elas? Fala pra gente, senhora psicóloga, conta pra gente se existe essas estratégias. Existem algumas estratégias que nos auxiliam a prevenir que essa exaustão avance ou até chegar mesmo ao nível de exaustão, né? A autopercepção, que é um processo que hoje a gente faz muito pouco e que muitas vezes a gente precisa de ajuda profissional para fazer. Não estou dizendo que a gente só faça com ajuda profissional, tá? Não é verdade. Existem pessoas que têm uma autopercepção muito grande que nunca foram a um psicólogo, que nunca foram a um psiquiatra, que conseguem fazer isso sozinha, né? Mas o número de pessoas assim ainda é muito pequeno. Então a gente geralmente precisa de ajuda, de olhar para dentro e entender os nossos limites, né? Entender que a gente tem limite, que tá tudo bem. A gente tem limite. Eu tenho limites como mãe, eu tenho limites como esposa, eu tenho limites como profissional, como amiga, né? Nem toda a exigência do outro em relação a mim eu preciso absorver. Né? Às vezes uma relação, o outro está exigindo porque ele está com uma carência muito grande. Não quer dizer que eu estou doando pouco, mas é ele que está exigindo mais do que o que eu tenho para doar. Sim. Mas se eu não percebo isso, se eu não olho isso com um olhar de compreender, de acolher, de entender de fato a situação, eu começo a pensar assim, nossa, eu não estou sendo uma boa amiga. Então, realmente, é fazer esse processo de autopercepção, sabe? E de reconhecer que tá tudo bem a gente ter limites, tá tudo bem a gente falar não de vez em quando, porque aquilo ali vai ultrapassar o nosso limite se eu falar sim. Né? Tá tudo bem eu errar. Né? A gente vive num mundo que parece que eu não posso errar a nenhum custo. Não, você vai errar. É engraçado, eu gosto muito de fazer, de lidar com os meus pacientes em determinados momentos da terapia. Eu uso um manejo específico que é, principalmente com os ansiosos, na pior das hipóteses, o que aconteceria? Tem pacientes que eu uso com mais frequência, eles já fazem isso automaticamente. Sim. Um exemplo, tem uma prova muito difícil, eu tô com muito medo, eu preciso dela para não ser reprovada de ano, é alguma coisa. Aí, vamos lá, fulano, vamos pensar, na pior das hipóteses, o que vai acontecer? Ah, não, na pior das hipóteses eu posso perder a prova e vou para a recuperação final. Ah, então você vai ter uma outra chance, né? Que você vai ter tempo para se preparar. Ah, vou. Então tá, mas vou continuar. E aí, na pior das hipóteses, você perde aquela prova, a segunda chamada da prova. Aí, Rosane, eu vou cair na recuperação final. Ah, mas então tem uma terceira chance. Né? E aí, na pior, você vai repetir de ano. Aí você, tá, vai ser difícil você lidar com isso. Mas você vai continuar estudando, não vai? Você vai conseguir se formar, não vai? Você vai lidar com a consequência disso, mas sua vida vai seguir, não vai? Vai. Então, assim, entender que, na pior das hipóteses, existe algo a ser feito. Ainda existe, né? Só a morte, que não tem mais o que se fazer depois dela. Sim. Não sendo a morte, tudo existe um próximo passo. Tem algo que a gente possa fazer depois para lidar ou amenizar com aquela situação. Entendi. Muito bom. Como as empresas hoje podem contribuir para essa redução da exaustão? E depois eu quero te fazer uma outra pergunta também, Ron. Quais são as formas também da gente amenizar essa exaustão? Né? Se eu tenho um dia de folga, o que eu devo fazer? Se eu estou no meu final de semana, se eu estou nas minhas férias? Porque muitas vezes a pessoa acaba de voltar de férias e ela, né, ou apresenta um atestado, ou fala que está exausta. Aí você pensa assim, nossa, ela acabou de voltar das férias. O que a gente entende é que essa pessoa descansou do trabalho, ela pode ter cansado de outras formas, descansou do trabalho e ela volta exausta. Né? Eu quero também que você fale um pouco assim, quais são as formas de amenizar essa exaustão? A exaustão no trabalho, como que ela, né, pode ser tratada? Você pode ter uma equipe onde tem pessoas exaustas e você não percebe. Então, a gente precisa pensar que o trabalho deve ser sempre preventivo. E como assim, né? De que forma eu posso atuar de uma forma preventiva? As empresas precisam ter um espaço para uma escuta empática em relação aos colaboradores. Precisa ter uma pessoa ali neutra para fazer essa escuta. Uma pessoa que não tome partido nem do colaborador, nem da empresa, mas que esteja ali para ser um intermédio, sabe? Para ser um elo entre a empresa e os colaboradores. Sim. Existem questões, Polly, que são muito pessoais, que as pessoas levam para a empresa. E a gente fala assim, isso é errado?
né? Eu entro na empresa, eu deixo tudo que é da minha casa, tudo que é pessoal fora. Não Não existe existe. isso, Não existe. né? Não tem como a minha filha tá queimando de febre, eu ter deixado na casa da vizinha, porque eu não tenho com quem deixar para poder trabalhar, e eu chegar no meu trabalho e ser super Trabalhar bem, né? produtiva, simpática. Não vai, não Sim. tem como. Então, entender que o ser humano, além de trabalhador, né, além do colaborador daquela empresa, ele é um ser humano que tem inúmeras outros caminhos, outras funções, outras Sim. atividades, e perceber que não é todo dia que a gente vai entregar a mesma coisa, né? O que não pode ter é uma queda na nossa entrega numa proporção macro, mas dias a gente vai oscilar. Sim. Tem dias, tem fases na vida que a gente, por exemplo, recentemente eu conversei com uma amiga e ela me falou, e ela foi desligada da empresa. Ela falou assim, Ró, depois que eu fui mãe, eu sei que eu não consegui mais fazer a mesma entrega. Né? E aí vem um pouco de culpa com um Sim. pouco de realidade, né? Porque realmente, depois que a gente se torna mãe, É diferente, é né? diferente. Antes de ter minha filha, eu trabalhava na empresa viajando muito. Então, se falasse assim, segunda-feira à noite, Ró, amanhã, 8 horas da manhã, você pode viajar? Nossa, posso. Tô pronta. Né? Eu já cheguei na empresa e falava assim, Ró, olha, aconteceu tal situação. Você pode ir com fulano de tal para lá agora? Posso. Sim. Depois que a gente tem filho, não. E a gente tem que pensar com quem eu vou deixar. Tem gente que não tem, né, uma rede de apoio próxima. Sim. Então, existe todo um planejamento. A gente não consegue mais ter 100% da mesma entrega. Agora, o que não quer dizer que nós não somos mais importantes naquele espaço. E bons profissionais, E não? bons Sim. profissionais. Sim. Só que agora, além de uma boa profissional, eu também vou ser mãe. Então, é um processo de adição. Eu não estou me tornando menos em nada. Eu estou me tornando mais. Agora, além de profissional, eu sou mãe. Sim. Né? E ter essa compreensão é importante. Então, assim, empresas que podem oferecer um espaço de escuta, um espaço de acolhimento, né? Pessoas que façam isso de uma forma empática, de uma forma acolhedora, para que não se sinta julgado, mas se sinta escutado, E orientado, acolhido, né? acolhido. Isso realmente faz assim, um bem muito grande, principalmente depois da pandemia. Acho que a pandemia, né, com todas as dificuldades, trouxe alguns pontos para a gente pensar e refletir. Um deles é a saúde mental do colaborador, que era muito pouco falado antes. O que não quer dizer que antes era excelente, Não, foi a pandemia que sim, estragou. sim. Há muito tempo já não é boa. Mas com a pandemia, talvez o olhar para isso foi intensificado. Mas você acha que a pandemia potencializou essas exaustões? Acredito que sim. E aí eu falo assim, de um ponto de vista pessoal, Certo. acredito que sim. E cientificamente a gente tem dados voltados, por exemplo, após a pandemia o nível de ansiedade aumentou. Então tem estudos que falam sobre ansiedade, estudos que falam sobre depressão. A exaustão, como ainda é um processo novo de estudo, eu não sei te afirmar se tem indicadores anteriores à pandemia. Mas se for seguir a mesma linha, né, das outras questões de disfunção emocional, muito provavelmente, depois da pandemia isso E a gente, intensificou. é um assunto, né, tanto a exaustão quanto o burnout, tem se falado muito, né? Óbvio que também as redes sociais acabam potencializando, né, trazendo mais à tona esse tipo de assunto que a gente não tinha tanto, né? Não que não existia, mas talvez numa proporção muito menor, e pós-pandemia isso potencializou muito, as pessoas estão nas redes sociais falando, as pessoas estão trazendo esse assunto, as pautas, né, desse tipo de assunto, para podcasts, para mentorias, e aí a gente vai vendo que ela sempre existiu, né? Talvez não dessa forma, mas sempre existiu alguém cansado, mas talvez não conseguia nem expor esse cansaço, porque hoje eu acho que os espaços das empresas também, a gente tem essa oportunidade de falar, né? Que talvez no passado não tinha, e aí você convivia com aquela exaustão ali, e tinha que conviver até que um dia ela passava ou não passava, ou você realmente adoecia, né? E se afastava mesmo das suas atividades, ou pedia para sair, né? Mas hoje eu vejo que as redes sociais potencializou também esse tipo de assunto, né? E eu acho que é importante sim falar, tem que ser falado, tem que ser discutido, mas tem que ser compreendido. Porque senão você faz vários diagnósticos, é o que você falou, né? Talvez o primeiro que todo mundo já fala, isso é isso, né? Uma síndrome. Não é.
né? É o início de um cansaço que, se não tratado, vai trazer essa síndrome, vai chegar nessa síndrome. É isso mesmo? A gente precisa, o conhecimento, ele tira a gente de um lugar de achismo e coloca a gente em lugares mais seguros. Sim. Então a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer, a gente precisa ver quais são os estudos mais recentes, né, na nossa área, minimamente na nossa área de profissão, Sim. para a gente conseguir orientar melhor as pessoas. As empresas que investem em pessoas para se qualificarem, para conhecer o que tem de... Por exemplo, hoje é muito fácil a gente encontrar empresas que investem em profissionais para saber as tendências de mercado. Sim. Mas será que as empresas investem em profissionais para entender sobre questões de adoecimento no trabalho, entender formas de absenteísmo e como intervir melhor nessas questões de absenteísmo? Então, a saúde no trabalho, ela ainda é pouco discutida, e por ser pouco discutida, fica pouco conhecida. Por ser pouco conhecida, a gente cria muito achismo sobre as coisas. Sim. A gente acha que o que aconteceu com fulano é exatamente A mesma coisa. né? E como eu disse, tem muitas síndromes, transtornos, doenças que têm sinais e sintomas muito parecidos, mas não são a mesma coisa. Então a gente precisa ter essa sensibilidade. E aí você me perguntou sobre algumas estratégias que as empresas podem utilizar, né? Por exemplo, uma pessoa exausta não vai ser um dia de folga que ela vai vai resolver. Não. Porque você vai dar esse dia de folga, ela vai estar em casa, com a cabeça 100% acelerada, com coisas que ela acredita que deveria estar fazendo no trabalho, e ela não vai descansar. Ela não vai se recarregar. Então, como se fosse um estímulo muito pequeno para aquele tipo, né, de exaustão. Por exemplo, férias. Gente, as empresas, elas precisam entender que quando o colaborador sai de férias, tem que ter um corte. Porque se o colaborador ele não desconecta, eu já vivi férias assim, que os 15 primeiros dias eu ainda estava conectada, assim, se o telefone tocar, se alguém mandar mensagem, eu vou orientar, porque de fato o telefone tocava. Sim. Então a gente, até entrar nesse período de férias, já passou metade das férias. E aí depois você não descansou? Não, você só curte metade. E aí esse metade que você curte, quando você vai voltar, nossa, foi tão pouco. Aí você ainda volta assim, cansado, travado. Né? Então eu lembro que a primeira férias que eu tirei na Indiana, eu pedi a minha gerente para voltar 2 dias antes, se eu não me engano. Sim. Mas por quê? Eu tinha pouco tempo de empresa. Quando eu saí de férias, eu saí de férias. Você conseguiu se desligar? Me desligar. Então, assim, meu primeiro dia de férias, as pessoas já não me procuravam. Sim. Então, eu descansei todo esse período. Respeitaram esse tempo. Respeitar nesse tempo. Então, como eu tive esse tempo mesmo de férias, eu voltei recarregada. Né? Mas, assim, tudo também está muito ligado ao cenário que você está, a proporção de entregas, a demanda que você tem no trabalho, a posição que você tem. Claro. Né? Esse cenário como um todo. Mas, e pensar de outra forma também, que cada pessoa, ela é um mundo muito à parte, muito individual. Às vezes, o que vai me recarregar não é o que vai te recarregar. Sim. Então, em alguns momentos, ter essa escuta... qual que é, de fato, um benefício para você? Né? O que te recarrega? Porque, às vezes, a gente está dando um benefício, achando que está fazendo algo muito bom, e não. mas para aquela pessoa que não é o que faz sentido para ela. Essa semana eu conversei com uma pessoa que ela está afastada do trabalho público, trabalha, né, para a prefeitura, e aí ela falou que na última sessão que ela teve com a psicóloga falou com ela assim, você vai ligar para o seu setor e você vai falar para ninguém mais te procurar. Porque ela falou que o tempo que ela está afastada, já está indo para 60 dias, o telefone não para. Todos os dias alguém liga pedindo alguma coisa. Então ela está quase 60 dias afastada sem estar afastada. Imagina. Né? Então ela não conseguiu desconectar. E aí na última sessão, ela até veio comentar comigo que ela foi lá no emprego dela e falou, olha, não me liguem mais. Eu não vou atender. Qualquer pessoa daqui que me ligar, eu não vou atender. E aí ela falou que tem quase 10 dias que ela fez isso, que aí sim que ela começou a perceber que ela está um pouco melhor. Que até então, os 40 dias que ela estava afastada, todo dia alguém do setor ligava. E até isso, né? Respeitar esse tempo, né, Ron? É importante.
E aí a gente entende porque ela tá exausta, né? Sim, sim, se afastada, ela está sendo, né, convocada o Não tempo é? todo, né? Eu sinalizei que eu não estou bem, né? Eu sou Sim, afastada para me tratar e uhum, ainda tem essa demanda toda. sim, Então, quando ela estava aparentemente bem dentro do trabalho, então era muito, muito. E aí ela falou isso, ela falou assim, até hoje não colocaram ninguém no meu lugar. Então, assim, 40 dias afastada, né, a empresa, o setor, né, o serviço público já deveria ter colocado alguém no local. sim. Né? E aí ela estava sendo demandada ainda do mesmo jeito como se ela estivesse no trabalho. E ela não ia conseguir desconectar nunca. Né? Então ela falou que tem 10 dias que ela conseguiu desconectar. Então respeitar também esse tempo é importante. Sim, Muito importante. fundamental. Uhum. E qual que é o papel das lideranças, independente do setor privado, público, para ajudar e contribuir, né, para essa redução dessa exaustão? Como é que eu, líder, eu sou uma líder de 492 pessoas. Como que eu posso contribuir para que as pessoas fiquem bem no trabalho? Olha, realmente a proximidade que a liderança tem da sua equipe é o que faz, assim, muito, auxilia muito nesse cuidado. Porque quando a gente, por exemplo, tem pessoas que você lidera, mas que são pessoas que são muito distantes Sim. geograficamente de você. Uhum. Então, seus olhos não conseguem estar sobre todas essas pessoas ao mesmo tempo. Uhum. Só que existem pessoas que você lidera mais próximo, Uhum. e essas pessoas lideram outras pessoas. Certo. Então, desenvolver essa cadeia de cuidado uns com os outros, né? Então, você como líder, aquela equipe que está mais próxima de você, que também lidera outras pessoas, começa ensinando, fazendo com eles o que eles devem fazer com a equipe. Escutando, solicitando à empresa momentos que eles possam se expressar. Porque quando a gente fala, a fala cura, né? Sim. E isso não é só no ambiente terapêutico, não é só no setting terapêutico. A fala cura em vários momentos. Uhum. Então, tem hora que a pessoa vai chegar na sua mesa, na sua sala, vai só falar. E quando ela sair e sair entendendo que você escutou, não precisa nem resolver nada para ela. Às vezes não é nada que você possa resolver. Mas o fato de você escutar já ajuda no processo de cura, às vezes, de alguma Mas uma situação. escuta ativa, né, Rô? Não é uma escuta eu mexendo no celular enquanto você está me falando um monte de coisa. Não. Ou eu estou escrevendo ou estou digitando. Né? É o estar para você presente naquele momento. É a escuta empática, né? É aquela escuta que eu faço, que é exatamente a escuta que eu gostaria que fizessem comigo. Eu lembro que logo quando eu formei, eu fui trabalhar em uma empresa, uma concessionária, e o dono da concessionária, meu, né, líder imediato, ele formou comigo. Sim. E eu não me esqueço, a postura dele foi algo que eu aprendi com ele. E toda vez que eu lido com um líder, eu espero esse mesmo comportamento. Ele naquela mesa enorme, linda dele. Eu entrava na sala e ele parava o que ele estivesse fazendo, seja telefone, seja escreve qualquer coisa. E ele encostava a cadeira para trás, cruzava a mão e me escutava. Chegava até a dar um Olho no constrangimento, olho, sabe? né? Porque a gente não está acostumado com isso. Sim. Porque o tempo todo as pessoas estão fazendo alguma coisa. O tempo inteiro, alguma coisa chama, distrai a atenção Sim. da gente. A gente quer fazer duas coisas ao mesmo tempo, Sim. Uhum. né? E não, ele parava e me escutava. Depois que eu terminava de falar, ele voltava a mexer nas coisas. Sim. Então, assim, eu me sentia ouvida, não é só escutada. Sim. Né? Eu sentia que ele não estava só prestando atenção no som que eu emitia. Ele estava entendendo o que eu estava falando com ele e pensando o que ele poderia fazer em relação ao que eu estava falando. Entendi. Então, esse tipo de escuta, que hoje em dia é muito rara, mas é fundamental e é algo de um acesso muito fácil. Simples, né? É uma coisa muito simples. Mas a gente não faz. Os resultados disso, uma vez que a gente consegue fazer, os resultados são gigantescos. E aí, o processo de liderança é uma cadeia. Você, enquanto supervisora, né, vai fazer isso com seus gerentes, os seus gerentes vão fazer isso com a equipe de líderes, os líderes vão fazer isso com os outros. E assim, até que todo mundo entenda que essa forma de comunicação é a forma do seu time. Que o seu time tem essa abertura. E às vezes quem está lá na ponta, ele consegue entender que isso tudo funciona porque você, que é a liderança, vamos dizer assim, a primeira liderança dele, é a forma como a sua equipe trabalha, é a forma como a equipe funciona, e ele se sente seguro nesse ambiente.
Muito né? bom. A gente não vai conseguir, Polly, resolver o problema, Eu ia falar isso. né? É impossível, né? Por mais que a gente queira e se dedique, senão quem vai cair na exaustão é Somos você. nós, sim. Mas muita coisa a gente pode fazer. A gente consegue amenizar, Sim, com certeza. sim. Muito bom. Rô, essa exaustão, hoje, você tratando isso na sua clínica, né? Você tem percebido isso mais em mulheres ou homens? Bem, alguns estudos mais recentes, 2022 para cá, trazem esse aumento mais em mulheres. Então, mulheres, elas são mais, vamos dizer, mais demandadas. Aí vamos levar para o ambiente profissional. A gente sabe que situações de assédio, de intimidação, de humilhação acontecem mais com Com mulheres. mulheres. Então, devido a esses fatores, pode ser que isso esteja, né, totalmente aí ligado também ao aumento da exaustão por mulheres, porque elas passam por essas situações de uma forma maior do que os homens. E outra, a gente tem uma demanda, e aqui eu não é nenhum papo machista, Sim. tá? Mas a gente tem uma demanda extra-trabalho, que é trabalho também do mesmo jeito. Sim. É porque quando eu saio do meu trabalho, Eu vou sei lá, cuidar da 7 casa. horas, eu tô entrando num outro trabalho, que não é CLT, não tô empreendendo, mas eu tô trabalhando, Sim. né? Arrumando uma casa, fazendo uma janta, lavando uma roupa, Sim. colocando o menino para estudar. Então, isso tudo demanda energia. Uhum. Então, vamos ver isso como uma forma também de trabalho, de gasto de energia. Sim. Então, a gente fica mais sobrecarregada, como se a nossa bateria fosse sugada mais do que a bateria do homem. Uhum. Né? Entendi. Então, até a gente cair naquele momento de recarregar, às vezes já é na hora de dormir. De dormir. E aí já é na hora que todo mundo também descansou, já está descansando, que é a hora também que você para. Só que isso já é tarde da noite, você já fez tudo que tinha que fazer, né? E aí a família já está descansando por um tempo, né? E você vai ser a última realmente a se deitar, a descansar. Rô, e aí falando dessa exaustão, existem diferenças de exaustão? Ou níveis, né, dessa exaustão? Existem níveis. Porque até chegar à exaustão, em um momento que ela não paralisa, mas um momento que ela começa a causar transtornos no seu dia, o burnout paralisa. O burnout já é um estado onde é como se fosse uma tomada e você desliga a tomada. E aí a reação do desligar a tomada, ela é individual. Certo. Mas tende a ser algo que fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, tudo dá uma desligada. A exaustão não. A exaustão não chega a esse ponto. Certo. Só que ela também causa danos, ela causa transtornos, desarranjos funcionais no dia a dia da pessoa. Então, quando ela está começando, por isso que eu falo que, assim, que a exaustão, ela, às vezes, ela é imperceptível para as pessoas, porque parece que, eu só tô cansada. Né? Nem todo cansado é exaustão, mas tem cansaço que é. Então, assim, eu só tô cansada. Não, só deixei de gostar disso. Não, só não quero ir hoje. Mas não quer ir hoje, não quer ir amanhã, não quer depois. Aí já não quer sair mais. Já não quer mais. Então, isso vai intensificando com o tempo. No início, é muito difícil mesmo, porque dá aquela sensação que é só cansaço. E com o passar do tempo, a gente vai vendo que é um cansaço, mas é um cansaço que interfere na minha rotina, nos meus comportamentos, no meu dia a dia. Aí começa a me prejudicar. Aí começa a ser algo que eu preciso me atentar mais. Né? Então, são níveis. Entendi. Até ela chegar num nível de exaustão máximo, que aí ela pode transitar para uma síndrome de burnout. E esse cenário, né, já indo para o nosso final dessa parte mais técnica, e esse cenário de muita cobrança, de exigências do perfil profissional, né, aquele perfil o profissional de sucesso, né, que exige da gente acordar às 5 horas da manhã, alimentar bem, exercitar, fazer 12 horas de trabalho. Você acha que ele tende a diminuir? Ou é nós que vamos ter que transitar nesse cenário, achando alternativas para descansar, para recarregar? Como é que é isso? Eu acho que aí vai ser algo de uma escolha muito pessoal, fruto de um processo de uma reflexão interna de cada um. O que faz sentido para cada um? Faz sentido você... Porque para algumas pessoas, o status profissional, eu não estou falando isso no sentido pejorativo, não.
O status profissional que ele conquista através de fato, muito esforço, muito empenho, muita dedicação, é algo que traz sentido para Para ele. ele é importante. É algo importante para ele. Sim. Ok, ele só tem que entender que isso vai ter um custo. Se ele estiver disposto a ter esse custo para alcançar essa satisfação, tudo bem. Ele entender que as pessoas à volta dele, né, vão ser impactadas por isso. Mas se ele conseguir administrar isso, tudo bem. A grande questão é que dificilmente a gente consegue se atentar aos fatores ao nosso Os redor externos, né? para que a gente de fato alcance e pense, não, agora eu estou satisfeito. Porque tem pessoas que passam a vida inteira se esforçando, se esgotando. E se você chegar para ele e falar assim, valeu a pena? Não. Às vezes ele vai. Talvez ele não vá nem dar conta de falar não. Mas internamente ele vai pensar, poxa. Eu tive uma pessoa aqui, na nossa entrevista aqui no Café com Poli, que eu fiz uma pergunta para ela e eu vi justamente isso aí que você está falando. Eu perguntei assim, do que você se arrepende? E ela falou de não ter curtido tanto a minha família. Aí ela falou, agora os filhos estão grandes, já não tem tempo mais. Ela falou, várias noites dormindo fora de casa, né, por viagens, várias coisas, que eu poderia estar em casa, poderia ter dito não, e não fiz, e me arrependo disso. E aí a gente olha para esse cenário, né, que cobra tanto, que exige tanto, que é o que você falou, que é importante a gente saber a hora de dizer não, né, falar não vou, não posso, e tá tudo bem, né? E de entender que isso não é um peso para a empresa também, não, né, Ró? E muitas vezes eu falo, a gente não fala com esse receio, né, muitas vezes, e às vezes para a empresa seria tranquilo, falar, tudo bem, vai outra pessoa, enfim. Sim. Né? E aí quando ela falou isso, eu vi o peso que tinha, assim, porque ela falou com o olho brilhando, assim, eu poderia ter aproveitado mais meus filhos, e não aproveitou. Porque o que traz sentido para a nossa vida é algo individual. Eu já lidei com pessoas no consultório que se arrependeram por profissionalmente não terem conseguido se desenvolver. Que eram pessoas que tiveram oportunidades de estudar, que eram bons estudantes na época, mas que fizeram escolhas que não levaram a uma vida profissional da forma que achou que deveria, né, que poderia ter. Eu já vi o contrário. Eu já vi pessoas se queixando que investiram tudo pela profissão, chegaram no auge da profissão, não se viam felizes, aquilo não trazia sentido, e viam uma família totalmente desestruturada. Né? O que é o certo? É o que faz sentido para você. É você chegar lá atrás, eu falo isso com meu marido. Quando a gente estiver velhinho, a gente não vai lembrar daquele carro novo que a gente comprou lá em 2024. A gente não vai lembrar do dia que a gente conseguiu a chave da nossa casa própria. Por mais que esses foi um dias sonho serão realizado. incríveis. Sim, sim. Mas não é isso que a gente vai olhar e falar que saudade daquele carro. A gente vai lembrar daquela viagem que a gente fez, às vezes, para uma cidade pertinho. A gente estava sem dinheiro. E aí foi uma cidade pertinho, mas fui eu, meu marido e minha filha. Eu vou lembrar das coisas que Laura fez pela primeira vez. Eu vou lembrar de momentos que eu tinha com meu marido, de quando a gente era jovem, estava cheio de energia, que a gente viveu junto. Lembranças, quando a gente envelhece, as lembranças não são de coisas. A gente não sente saudade de coisas. A gente sente saudade de pessoas e de momentos. Eu morei 1 ano em Portugal. E é incrível, eu sinto saudade de cheiros que eu só senti lá. Específicos de lá. Que me remetem a momentos de lá. Então, saudade é só de momentos e de pessoas. Lembranças, a gente lembra de coisas. É saudade não. Então, que a gente possa viver uma vida, dar sentido à nossa vida, vivendo tudo pra gente chegar velhinho e ter muita lembrança e muita saudade. Mas eu tenho muita saudade porque eu vivi muita coisa boa. Sim. Eu tenho saudade das coisas que eu vivi. E aí eu não tenho a frustração das coisas que eu gostaria de ter vivido e eu não vivi. Eu não vivi porque eu achava mais importante isso, porque eu achava mais importante aquilo, porque me cobravam muito aquilo.
Porque cobrar, a cobrança, Polly, nós seremos cobrados de todo mundo o tempo todo. Esse cenário ele vai permanecer. Muito, eu acho que só vai se Isso que eu ia falar, intensificar. intensificar. Uhum. Agora, somos nós somos, recentemente eu falei que nós somos os motoristas na nossa vida. Então, sou eu que determino o caminho. As pessoas podem E falar, até olha, a velocidade, né? até a velocidade. É, porque eu sou o motorista, Inclusive a velocidade. inclusive a velocidade. Isso aí. E isso é algo que é intransferível. Eu não posso chegar lá na frente e falar, olha, não foi o que eu escolhi, escolheram para mim, não. Uhum. Eu poderia ter batido o pé, eu poderia ter arcado com isso, né? Batido no peito e falar, não, não é o que eu quero. Sim. Ou é o que eu quero. A gente não faz isso, a gente delega isso pro outro. Ah, é porque o outro tá pedindo, é porque o outro tá querendo, é porque o outro tá solicitando, é porque o outro tá precisando, né? Mas não, na verdade é você que não tá falando não. Bom, para quem quer intensificar os estudos com esse tema, você até trouxe um livro aí no início, né? Exaustão no Topo da Montanha. Existe algum outro livro que você gostaria de compartilhar com nossa audiência para que as pessoas estudassem, para entender um pouco mais desse tema? Olha, eu estou realmente estudando mais sobre esse tema a partir de um contato que eu tive com Fernanda Maftum, com Franciele Maftum. Ela é uma neuropsicóloga e ela traz muitos assuntos voltados à exaustão. Então, ela tem um material riquíssimo, estudos, ela estudou muito tempo fora, então ela fez mestrado fora. Então, ela traz muito sobre esses primeiros estudos de exaustão. Então, a Franciele Maftum, inclusive hoje, ela está começando, se não me engano, a semana inteira, ela vai ter algumas aulas gratuitas. No Instagram? No Instagram, falando sobre a questão da exaustão. Ela trabalha muito sobre a questão da exaustão. Fernanda? Franciele, desculpa. Maftum. Ok. E realmente ela traz tudo muito, muito atualizado, ela participa de muitos congressos, então ela traz o que tem de mais recente em neurociência, voltado para essa questão da exaustão, entre outros temas também que ela trabalha, mas principalmente é isso. E esse livro que você falou, Exaustão no Topo da Montanha, porque eu fiquei com ele na cabeça, você falou assim, é uma leitura simples, né? Porque eu estou falando para uma audiência que não é só de psicólogos, temos psicólogos também, mas tem aquele leitor ali que gosta de entender, gosta de aprofundar em alguns assuntos. Então, esse também é um livro que é legal, que é de uma leitura fácil, sem tantos termos científicos. Essa leitura realmente é para todo mundo. Eu acho que é uma leitura fácil e todo mundo consegue se identificar. Ótimo. Eu não falo algumas vezes, não, eu falo muitas vezes. Que legal. Né, no tema. Então, fica aí uma dica para a nossa audiência. Exaustão no Topo da Montanha, para quem quiser aprofundar aí nesse assunto. E partindo, Ró, para o nosso momento Café com Polly, que eu falo que é um momento que fala um pouco da nossa vida pessoal, né? O que não pode faltar no seu café? No meu café, não pode faltar companhia. Eu falo que eu consigo ficar muito tempo sem tomar café mesmo, sabe? Café preto. Mas quando eu tô com alguém, cheirou café, já puxo uma xícara, vamos conversar, sentar com alguém. Então, companhia. Muito bom. O que você está lendo, né? Além de algo do seu trabalho, tem algum livro que você está lendo à parte, que você também queira compartilhar? Assim, eu fiz não é bem um propósito, mas uma meta, assim. Nesse ano eu iria ler minimamente um livro a cada mês. Sim. E eu já li nesses primeiros 4 meses, foram 4 livros mais espirituais. Ok. Né? E agora a leitura de março, eu quero entrar em algo que é uma outra área de interesse, que é a questão do luto, né? Para atendimento clínico. Então, Cérebro de Luto é a próxima leitura, não iniciei ainda, mas é a próxima leitura que eu tenho aí para esse mês. E onde a nossa audiência te encontra, né? Fala aí, quais são suas redes sociais, né? Onde a audiência pode te encontrar para poder entender um pouco mais do seu trabalho, né? Conectar com você e, por que não, também ir em busca, né, desse autoconhecimento e você ajudar a nossa audiência nesse autoconhecimento. Eu tenho Instagram, né? Rossana Chaper, rochaper.psi. Muitas pessoas acabam me encontrando mais por lá. Eu sou uma pessoa que, para evitar a exaustão, eu não sou muito de rede social. Sim. Então, mas, né, tenho a rede social, divulgo alguns trabalhos por lá. Atendo no consultório, na Clínica Ampliar. Lá eu faço atendimento clínico. Atualmente presto serviço para algumas empresas, né? Mas, geralmente, a forma mais fácil aí de me encontrar é através do Instagram.
Muito bom. E para sentar nessa mesa aqui e vir participar desse podcast, quem você indica para vir tomar um café sem açúcar aqui comigo? Olha, várias pessoas, viu? Seriam várias indicações, mas puxando um pouco a sardinha, só para talvez complementar aí um pouco mais também do tema de hoje, Sim. eu indicaria o Dr. Jonas Carvalho, né, que é Uhum. psiquiatra aqui na cidade, para poder explicar um pouco também em termos cerebrais, fisiológicos, né, todo esse impacto emocional que a gente tem, Sim. decorrente não só de exaustão, mas da ansiedade, da depressão, seja qual for a patologia, para que a gente consiga compreender algumas coisas, encontrar ajuda de uma forma, né, mais rápida para algumas coisas que a gente sente e não sabe muito bem como tratar, né, que direcionamento ter. Uhum. Então, seria uma pessoa que eu acho que seria Dr. Jonas, fantástico. psiquiatra, né? Psiquiatra. Uhum. Mais alguém? Roberta Eliotti, né? Onde eu vou, eu carrego Roberta, porque ela é Eu imaginei. assim. Eu acho que eu que sou uma malinha, uma bolsa de mão dela, né? Então, eu também... Mais uma cara da outra, combina. Ró, vou te convidar, fala com ela. Ô, Ró, qual que é a característica que você tinha, e aí até você falou isso no início, mas para reforçar, que você tinha enquanto criança que caminha com você até hoje? Sabe, Polly, durante algum tempo, eu escutei as pessoas falando assim comigo. Nossa, você é tão tranquila, Uhum. você é tão serena, você Sim. tem uma voz tão mansa. E eu sempre me achei muito ansiosa. Eu sempre me achei dentro de mim, Uhum. muito acelerada. Então, eu sempre neguei muito isso. Eu falava assim, nossa, é porque vocês não me conhecem. E aí, de um tempo para cá, eu passei a me olhar de uma forma diferente. Então, de fato, eu acho sim que hoje eu consigo me ver um pouco mais assim. Realmente, eu sou uma pessoa, eu não tenho ações muito impulsivas. Sim. Eu gosto de pensar antes de falar. Eu gosto mais de escutar do que de falar. Eu me sinto muito confortável escutando conversas, horas de pessoas, sem às vezes falar nada sobre mim. Eu sou muito reservada comigo, mas eu gosto muito de me colocar à disposição de ouvir outras pessoas. E isso vem desde a infância? Desde a infância, desde sempre. Mesmo adolescente, que eu falo que é essa fase mais, né, alvoroçada, assim, você tinha esse cuidado de parar para ouvir? Sempre. Na minha adolescência, eu morei com meu avô. Ah, sim. Então, eu não sei se foi o ambiente também que me moldou um pouco em relação a isso. Uhum. Eu falo que a casa do meu avô era uma casa muito acolhedora, né? Durante um bom tempo morou só o meu avô e eu. Sim. E 5 horas da tarde ele começava a fechar a janela. A luz que ficava acesa à noite era a luz exatamente do cômodo que a pessoa estava. Uhum. E esse silêncio, essa calmaria, que para alguns jovens, né, alguns adolescentes seria terrível, eu me adaptei muito rápido a isso. Uhum. Então, hoje a minha casa é uma casa mais escura, mais tranquila, mais silenciosa. Que veio também desse histórico seu, do tempo que viveu com o avô. Então, eu sempre fui mais E ele era de mansa. contar histórias? E você escutava? Eu perguntava, eu cutucava. Ele sempre foi muito tímido. Mas eu perguntava, eu sempre gostei muito de conversar com pessoa idosa. Muito. Eu gosto também. E eu sentava assim, sábado de manhã, eu ia pro quarto dele, lá tinha 2 camas de solteiro, eu deitava em uma, ele em outra. E a gente assistia vôlei, na época passava vôlei no sábado de manhã, e depois a gente começava a conversar. E eu perguntava, vô, como foi quando o senhor conheceu o vô? Uhum. Eu não tive contato com a minha avó. Sim. Então, tudo que eu sei dela são coisas que as pessoas falavam, e uma dessas pessoas foi Era ele. ele. Uhum. Que legal. Muito bom. O que que não está escrito no seu Instagram e que você gostaria de compartilhar? Ou no LinkedIn, né? Assim, o LinkedIn já é bem profissional, então Sim. o Instagram que é mais pessoal, tem muita coisa pessoal que não tá no Instagram. Uhum. Eu sou uma pessoa, eu me exponho muito pouco. Sim. Eu falo que eu tenho uma cara meio de paisagem, sabe? Eu posso estar mal, as pessoas não veem muito que eu tô mal. Eu posso estar muito bem, mas eu também tô com aquele mesmo semblante. Sim. É uma característica um pouco minha. Eu não gosto de me expor, então assim, coisas do meu casamento, coisas mais íntimas da minha maternidade, vocês Não vão ver. vão encontrar no meu Instagram. Entendi. Eu posto algumas coisas com a minha filha, pouquíssimas coisas com meu marido. Não é porque a gente não vive bem, muito pelo contrário, Sim. a gente vive muito bem.
Mas é Mas é porque você não gosta mesmo. Não. Aí eu acabo usando mais como uma forma de socializar mesmo, de trazer algumas informações em relação à profissão, mas questões muito pessoais. Não, prefere não trazer. Se você fosse uma super-heroína por um dia, quais superpoderes você gostaria de ter e qual é o primeiro feito, assim, se você tivesse aquele dia para fazer um grande feito com um superpoder, qual seria? É difícil, né? Mas eu acho que eu vou ser egoísta. Vou me dar esse luxo agora. Tudo bem. Eu acho que eu queria ter o poder de segurar assim, na mão do meu marido, na mão da minha filha, e me teletransportar para o lugar que eu quisesse, juntinho deles. Porque não adianta também ir para Paris, né, ir para Maldivas sozinha. Então, no meu poder tinha que ter a possibilidade de segurar uma em cada mão e conhecer coisas incríveis assim com eles. Que legal. Essa é Rossana Chape. Ró tem essa leveza. Eu falo que você transmite essa leveza. Por mais que você tenha falado aí que você é ansiosa, você não consegue transmitir isso, nem no olhar. E eu falo assim, eu quando eu tô com raiva, eu brinco que eu fico com a boca torta, eu sou totalmente transparente. Se eu tô com raiva, eu fico com a boca torta. Se eu tô chateada, a pessoa percebe. E você não, você é esse semblante mesmo. Mas é um semblante de leveza. De transmitir, eu acho que você consegue, acho não, porque quem acha não acredita. A minha certeza, assim, olhando para você, Ró, é uma transmissão de amor. E amor está muito ligado a isso, a parar para ouvir e ouvir com empatia. E você sempre fez isso, sempre. Desde o tempo, né, que eu te conheço, enquanto juntas, né, colaboradoras da mesma empresa, você sempre parou para ouvir e ouvia com empatia. E sempre com muito cuidado também ao trazer a sua fala. Era sempre muito respeitosa. E isso eu te admiro. Então, obrigada. Obrigada por ter vindo aqui no nosso estúdio. Agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que a nossa rotina de mãe, de profissional, não é tão simples, não é tão fácil, mas conseguimos ajustar essa agenda para esse encontro acontecer. E eu agradeço de coração a sua visita aqui no nosso estúdio. Obrigada. Eu que agradeço muito. Para mim o convite foi assim, meu Deus, eu vou estar lá também. Que bom. Foi de fato assim, um privilégio, primeiro por reencontrar com você, né? Reencontrar é sempre muito bom, sempre muito gostoso. E nesse ambiente que está sendo assim, tão profissional, que eu sei que você prepara e faz com tanto amor. Eu lembro que isso que você está vivendo foi sonho um dia, né? Hoje é realidade. Verdade. Ver as pessoas vivendo sonhos é algo incrível. Então, poder, de alguma forma, fazer parte do Café com Poli é algo inesquecível. Tá? Muito obrigada pelo carinho. Obrigada a você. Então, pessoal, Rossana Chape, sigam aí nas redes sociais. E mais uma vez, se esse assunto é para você, pegue o seu café sem açúcar e venha conosco embarcar nessa conversa. Um beijo grande para vocês. Fiquem atentos, conectem com nossas redes sociais, Café com Poli no YouTube, Café com Poli em todas as plataformas de áudio. Compartilha, comenta, curte. E mais uma vez eu agradeço a KG Publicidade por estar aqui conosco, presente nesse momento. Beijo grande.